Josué, capítulo 1, versículo 7. Fique sua Bíblia aberta, por favor. Deus, ele faz uma promessa que ele vela pela própria palavra dele. Deus não tem, entenda o que eu vou falar, compromisso conosco. Entenda o que eu vou falar. Mas Deus, ele vela pela sua própria palavra. Ele é fiel àquilo que ele é e àquilo que ele já prometeu. Porque um dia ele havia prometido a Abrão que levaria este homem e toda a sua descendência a uma terra que ele já havia separado, preparado. Só que, no decorrer do tempo, essa descendência vai cometendo erros. Isso não é diferente da nossa história. Vão cometendo erros que vão afastando eles da promessa. E a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, continua nas nossas vidas, é a mesma coisa. Muitos de nós ficam... Por que as coisas não acontecem? Não acontece não é por causa de Deus e nem por causa de outras pessoas. A culpa é nossa. Pare de culpar outras pessoas. Pare de ficar colocando expectativa em outras pessoas quando somos nós mesmos que erramos. As promessas não acontecem por causa dos outros. É porque eu não faço a minha parte. E a Bíblia é recheada de exemplos para isso, exatamente para nos mostrar. Eu não estou vindo falar aqui como um acusador, pelo contrário, depois vocês vão entender a palavra. É para fazermos que venhamos a entender porque algumas coisas não acontecem conosco. E nós temos o segredo para que as coisas aconteçam. Vocês vão entender. Muitos de nós questionamos, por que não chega a minha vez a crescer? Mas será que você está preparado? Pior que ainda existem pessoas que mesmo errando se acham preparadas. Mesmo nos erros se acham preparados. Quando Deus normalmente gosta de pegar aqueles que falam assim, Senhor, eu não tenho condições, eu não estou preparado, ele fala, é você que eu quero, vem, porque sou eu que te preparo. Um dos critérios que eu tenho normalmente para chamar alguém, para desempenhar alguma coisa aqui na igreja, estou contando, mas faz parte, é quando eu chamo alguém e falo assim, a pessoa fala, pastor, eu não tenho condições, eu não estou preparado, eu falei, você é a pessoa certa para o cargo, vem. E quando quem fala para mim que já tem condições, já está preparado, é um problema muito grande. E quando quem fala isso, fala assim, eu não dependo de Deus, eu só dependo de mim mesmo, eu sou o cara, eu sou a mulher, eu sou fera, deixa comigo que eu faço. E aí aconteceu que a descendência de Abraão, ela vem errando constantemente. Isso vai os afastando da promessa. Nós conhecemos a história, esses descendentes eles vão ser levados escravos para o Egito. No Egito eles passam anos ali sendo escravizados, maltratados. E aí esse povo se lembra de Deus, o povo dele se lembra dele. O povo dele se lembra dele, né? Porque muitos de nós fazemos isso. Vivemos nossos dias normais, aí quando acontecem os problemas nós não lembramos de Deus. Antes nós não lembramos dele. Até hoje eu botei uma coisa no Instagram, engraçado, para votar ninguém consulta Deus. Né? Para votar, ninguém consulta Deus. Aí quando aconteceu o pior, Deus! Aí Deus fala, não tenho nada a ver com isso. Em nenhum momento você me perguntou. Esse povo agora se lembra de Deus. Mas Deus, ele é... Gente, Deus não é como eu sou e nem como você é. Graças a Ele por isso. Que as misericórdias se renovam a cada manhã, porque nós somos vingativos. Nós somos injustos, achamos que somos justos, queremos clamar por justiça, mas não somos justos. Esse Deus é incrível, Ele é maravilhoso. Mesmo o povo errando, esse povo se lembra dele, ele ouve a oração do povo e fala assim, eu vou velar pela minha palavra. E aí ele levanta Moisés, nós conhecemos um pouquinho da história de Moisés. Moisés vai nascer, vai ser preparado, forjado, e agora o povo começa uma caminhada no deserto durante 40 anos. Eu cheguei a citar aqui, esses dias eu fiz isso,
Eu botei no Google Maps, eu botei de Cairo, no Egito, até Jerusalém. O Google Maps me deu uma caminhada de 7 dias. Nos dias de hoje, a caminhada que eles fizeram deveria ser de 7 dias. E por que Deus então permite que esse povo fique dando volta durante 40 anos? Então, por que Deus permite que esse povo dê volta por 40 anos, irmãos? Só precisamos separar algo. Uma coisa é permissão de Deus e outra coisa é vontade de Deus. Você pode esquecer tudo da mensagem, pelo menos lembre disso. As coisas que acontecem na vida, nem tudo é vontade de Deus. Algumas coisas são permissão de Deus. Por quê? Porque, às vezes, o que nós estamos vivendo é consequência dos nossos erros. Aí Deus permite nós vivermos consequência. Era a vontade dele? Não. A vontade dele era que acertássemos. Só que o que acontece é que esse povo acaba de sair do Egito e já está sentindo saudade do Egito. E outra coisa, eles não saíram de qualquer maneira não, irmãos. Antes de sair, eles viram 10 manifestações poderosas de Deus, que nenhum de nós nunca vimos. Deus se manifestou através de 10 pragas, de forma poderosa, e fala, isso é só para mostrar para vocês, porque na verdade não é para mostrar para Faraó, é para mostrar para vocês quem eu sou. É por isso que ele se apresenta para o povo assim, ó, eu sou quem eu sou. No Egito vocês conheceram muitos deuses, agora eu vou mostrar para vocês o poder que eu tenho. E ele se manifesta com poder para mostrar para o povo dele quem ele era, porque o povo não conhecia mais. E alguns às vezes ficam falando, pastor, eu não consigo entender porque Deus não se manifesta mais. Não se manifesta mais para você. Esse Deus continua se manifestando até hoje. E esse que é o problema, porque nós conhecemos Deus da forma como Ele se manifesta, e não por quem Ele é. Nós só conhecemos um Deus que faz, e não um Deus que é. Eu só creio em Deus se Deus fizer. Mas esse Deus faz, porque Ele precisava manter um relacionamento, se fazer conhecido para esse povo. Ele faz, e logo na saída eles se deparam com o mar, né, normal, povo de Faraó atrás, o exército, eles estão cercados por 2 montanhas, Deus manda Moisés, ó, toca no mar, com seu cajado, esse mar vai se abrir. O mar se abre, o povo atravessa aproximadamente 17 quilômetros, com pés enxutos. Irmão, abriu o mar. Só que diante deles tinha nuvem, uma nuvem que protegia eles, e que escondia eles do inimigo. Eles atravessam o mar depois dessa maravilha incrível de Deus. Durante o dia, esse Deus os guiava através de uma coluna de nuvem para proteger eles do sol. Essa semana nós tivemos um sol aqui na nossa região, que misericórdia. Imagina esse povo no deserto. No deserto, existia uma coluna que protegia eles do sol. Quando chegava a noite, como o lugar é ermo, é só você ir para um lugar de mato, um lugar deserto, você vai ver o frio que vem. Então, no deserto, à noite, é um frio enlouquecedor. Deus vinha com uma coluna de fogo. Aí aquele povo acordava de manhã com fome. Porque crentes têm fome, irmão. Eles acordavam com fome. Ele falava assim, vocês estão com fome? Todo dia que eles acordavam, o chão estava repleto de maná. O que é o maná? Vamos tentar imaginar como se fosse uma massa de trigo. É um pãozinho. Todo dia. Eles podiam comer a quantidade que quisessem. E Deus falava assim, não precisa guardar, porque amanhã eu vou fazer mais maravilha. Não precisa guardar. Todo dia que acordava tinha café, pãozinho fresco em casa. Aí eles sentiam fome. Na hora do Deus mandava codornas. As codornas paravam perto deles.
Eles sentiam sede. Moisés tocava em rocha, a água saía. Por 40 anos, eles não precisaram fazer compras, nem na Riachuelo, nem na Rene, nem na CA, e nem no Feirão das Malhas. Porque a roupa dele não se envelheciam. E é um mistério também, porque eles também não engordavam nem emagreciam, porque era a mesma roupa. 40 anos, irmãos. Era milagre atrás de milagre. O que eles pediam, Deus fazia. Mas mesmo Deus fazendo, o povo reclamava. Mesmo o povo fazendo, o povo murmurava. Mesmo Deus fazendo, o povo olhava para trás. Gente, Deus mandava codorna, franguinho fresquinho. Sabe o que eles sentiam saudade no Egito? Da cebola. A Bíblia está falando. Eu nunca vi alguém sentir falta de cebola. Mas nós chegamos num nível de doença espiritual, que tudo que Deus nos dá, nós reclamamos e sentimos falta de coisas que não nos agregaria. É esse povo. Moisés, depois de 40 anos, esse povo dando voltas. E é engraçado, irmãos, se o povo dava a volta, vamos só supor algo aqui básico. Vamos dizer que aqui é a divisa do Jordão, o deserto, Jordão, logo depois do Jordão a terra prometida. Olha, se o povo dá a volta, então por diversas vezes o povo passou e viu a terra. A gente não precisa ser tão difícil de entender, pode deixar a luz acesa, vou ler. Deixa acesa. Ó, olhavam a terra. Estou dando volta. Que eles não ficaram 40 anos parados no mesmo lugar, eles estavam dando volta. Se eles davam voltas, por diversas vezes eles viram a terra. E viram mesmo, porque o texto é claro em dizer isso. Porque vai ter um momento que Moisés vai enviar 12 espias para a terra. Vai ir 12 homens de confiança, príncipes de cada tribo, e eles vão atravessar e vão lá na terra. Depois eles voltam. O que é espia? Eles foram espionar a terra, foram lá olhar, ver o que tinha. E aí voltaram os 12. 10 deles. Tudo isso que eu estou falando se aplica nos dias de hoje, tudo. 10 deles voltam. Rapaz, não dá para ir lá não, cara. A terra é cheia de gigantes. É só homem gigante, mais de 3 metros. São povos de guerra, já estão acostumados a guerrear. Não dá não, meu irmão, a gente vai perder a batalha. Não vamos não, 10. Aí Moisés fala, os outros 2, Josué e Calebe. E vocês 2? Vem eles no final da fila, estou conjecturando. Um com um cacho de uva gigante, que era do tamanho dele. E outro com um cacho de banana também gigante. E aí, Josué, e aí, Calebe? Meu irmão, olha o tamanho das frutas que tem lá. Rapaz, é só bitelo. Mas os outros aqui estão falando que só tem gigante. Para alimentar eles, tem que ter as frutas, também tem que ser gigante. Mas depois que a gente entrar, vai ser tudo nossa. Vamos que a terra é boa. A terra mana leite e mel. E se Deus falou, ela vai ser nossa. Mas agora, você acha que o povo ficou do lado de quem? Dos 10. Porque nós temos a tendência de fazer isso. Nós olhamos a oportunidade e criamos sempre desculpas e problemas. Quando, na verdade, os vencedores vê as circunstâncias e vê nisso a oportunidade de ser vitoriosos. E é por isso que o povo fica sempre dando voltas. Porque o dar volta é Deus falando assim, ainda não é o momento. Sabe por que muitos de nós estamos dando volta ministerialmente, dando volta na vida, dando volta nos sentimentos, dando volta nas amizades, dando voltas e não conseguimos romper, não conseguimos atravessar, não conseguimos acessar. Porque não estamos prontos. Porque Deus sabe que a hora que Ele der o start, se nós não estivermos prontos, nós vamos morrer, sucumbir, não vamos suportar. É um dos exemplos que eu mais uso, é sobre Davi. Davi foi ungido novo. Ele era muito novo. Mas se ele recebesse o trono exatamente no dia da unção dele, nós não conheceríamos quem era Davi.
ou a história que nós conheceríamos, não é a história que está relatada hoje. Seria a história de um homem fracassado. Por quê? Porque não tinha estrutura. Eu já falei isso, contei isso esses dias num programa. Eu me formei novo, eu me formei com 20 anos de idade em teologia. E o meu desejo era com 21 anos eu estar pastoreando, meu irmão. Eu estava com sangue nos olhos. Eu quero pastorear, meu irmão. Eu estava despertado igual um cracudo. Não, bora. Se me der na minha mão, meu irmão, vou botar para voar. Só que eu não era casado. O fato de pastor não ser casado quer dizer que você não tem... Não é isso. É porque eu não teria habilidade para tratar com famílias. Eu não teria experiências para tratar sobre famílias como o pastor Carlinhos tem. E às vezes... Eu estava chegando. Porque uma coisa é diferente, a teoria é diferente da prática. Curso de teologia forma teólogos. E eu não estou falando contra, até que nossa igreja até tem. E é muito legal, porque quem começa a fazer teologia acha que sabe tudo, mas não sabe nada. Porque a teoria é diferente da prática. Isso é em qualquer profissão. Quantos aqui são formados em direito, por favor? Está aqui a doutora Mônica. A irmã se formou em direito. A irmã consegue lembrar o período quando a irmã saiu da academia para a prática? Era a mesma coisa? Quantos aqui são em técnico de enfermagem? Levanta a mão, por favor. Muita gente. Se vocês que se formarem em técnico de enfermagem, se vocês não tivessem praticado durante o curso, talvez muitas de vocês não conseguiriam viver a experiência do que é o hospital. Por quê? Há um abismo entre a teoria e a prática. Calma aí, pastor, então só dizendo que não serve nada, não serve. É útil. É útil para nos formar. Mas são as experiências, as práticas do dia a dia que vão nos forjar, que vão forjar nosso caráter, forjar nossa estrutura, para que nós possamos desenvolver aquilo para o qual nós nos preparamos. Eu comecei depois a entender porque Deus não me dava o ministério logo. Porque tem orações que nós fazemos que Deus não responde. Ou, na verdade, responde e nós não conseguimos entender e interpretar. Porque tem coisas que Deus não precisa responder. Como assim, pastor? Que já está na palavra dele, não precisa, a resposta já está aqui. Eu vou encerrar com isso aqui. Tem muitos de nós que estamos perguntando, Deus, eu devo me relacionar com fulano? Deus não responde. Pastor, já estou um tempão e Deus não responde. Eu estou falando propósito de oração, e eu não estou falando que você é contra quem, antes de namorar, de dar um beijo, faz três meses sem dar beijo, meu Deus do céu. Misericórdia. Podia fazer junto, não escova o dente junto, aí. Não estou falando nada contra nesse sentido, mas melhor do que fazer o propósito é buscar nele as respostas. E algumas coisas eu consigo resposta vendo, eu não preciso orar, porque a resposta já está na minha cara. A grande questão é que nós não queremos ver algumas coisas, nós queremos a resposta que nós já queremos dele. Senhor, por que, Senhor, o relacionamento dá certo porque você está namorando e fulano ainda é casada? Isso é adultério. Não precisa responder. Deus precisa responder isso? Alguém que está se relacionando com alguém que ainda é casado no papel, o quê? Adultério. Deus não precisa responder. Por quê? Porque a resposta já está aqui, é princípio. É claro, é óbvio. Ai, Senhor, eu não sei se eu coloco bebida ou não no meu estabelecimento. Então eu vou vender maconha também na igreja aqui. Porque no seu estabelecimento pode, então aqui não pode? Deus precisa responder isso. Aí não consegue entender porque as coisas não prosperam. Meu Deus! Vai falar um bordão do pastor? Me ajuda! Tem as coisas, irmãos, que o céu não precisa se rasgar. Já está explícito na palavra dele. Já está aqui. E é por isso que muitos de nós não estamos atravessando. Senhor, porque as coisas não acontecem na minha vida, não é por causa de Deus. Você ainda não está preparado, você ainda não está preparada.
Então o que que falta? Aí que é o negócio. Vamos ler. Senão o irmão vai ficar chateado comigo, com a luz acesa. Josué capítulo 1, versículo 7, você também está com a Bíblia aberta aí? Vai ficar cansado, cansada? Porque a maioria de nós só focamos na primeira parte do versículo, que é bonita, é linda. Então somente esforça-te, só depende do meu esforço. Não. E tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei. Isso aí, fecha comigo. A lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela, não desvies, nem para a direita, para o Bolsonaro, nem para a esquerda do Lula. Para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então qual o segredo aqui? Não, pode ficar no 7, por favor. Então qual o segredo desse versículo aqui que Deus está falando agora para Josué? Quem é Josué? Josué é o sucessor de Moisés. Moisés morre. Agora Deus tem que dar continuidade para o povo atravessar. Agora Deus está animando o sucessor de Moisés. Esse foi um daqueles que veio com a palavra boa. A terra é boa. Olha, Josué, então somente esforça-te e tem bom ânimo. Mas o principal, Josué, é: tenha cuidado de fazer conforme toda a lei que eu dei ao meu servo Moisés. E não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. É assim, ó, aonde você andar, se você fizer conforme a minha lei, você vai ser bem, você vai se conduzir de forma prudente. Mas eu quero ser dentista, se você fizer conforme a minha lei, você vai andar de forma perfeita. Mas eu quero ter um bom casamento. Se você fizer conforme a minha lei, você vai ter uma vida perfeita. Mas eu quero ser um ministro do altar. Se você fizer conforme a minha lei, você vai ter uma vida perfeita. Mas eu quero... Só você fazer conforme a lei. Versículo 8. Não se aparte da tua boca o lei. Antes, medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. Prosperidade. Então, prudentemente te conduzirás. Irmãos, que eu encerrar. Uma das maiores crises dentro da igreja e até da humanidade é uma pergunta: para que eu fui criado ou criada? É uma das coisas que às vezes a gente mais pergunta na igreja, as pessoas sempre levantam a mão com dúvida. Quem ainda não tem certeza do seu propósito de vida? Aí todo mundo. Quem ainda não tem certeza do seu ministério? Quem ainda não tem certeza dos seus dons espirituais? Isso é a maior dúvida da humanidade. E ainda existem pessoas que acham que nós fomos criados à sorte. Mas não fomos criados para nada. Vamos fazer uma reflexão aqui, para que nós possamos construir isso e entender isso. Primeiro, o ser humano falho, imperfeito, quase tudo que o ser humano vai criar, ele cria com um objetivo. Não sei qual foi o inventor que criou o microfone, mas com certeza, quem o fez porque ele antes tinha o desejo de facilitar a comunicação com grandes massas. Então, para isso, ele foi e inventou o microfone. Eu estou falando do ser humano imperfeito, falho. Quem criou a lâmpada, criou com um objetivo,
iluminar o ambiente. Eu poderia fazer diversas citações aqui de pessoas que criaram com um objetivo. Eles tinham um propósito antes da criação. Eu estou falando de um ser imperfeito, de um ser errôneo. Agora, se um ser errôneo, ele cria coisas com propósito, imagina aquele que é o Todo-Poderoso e a perfeição em pessoa. Você acha que as criações dele foram por acaso? Calma aí, nós vamos construir isso. E aí a gente tem que ir para o Gênesis. Porque o livro da criação nos explica isso. Ele via uma situação e para sanar aquele problema ele criava algo. Ele estava se movimentando na terra, a terra sem forma e vazia. Terra escura, não tinha nada. Qual é a primeira coisa que ele cria? Luz. Você acha que ele criou do nada? Você acha que a criação, ela foi desordenada? Se você observar, Gênesis capítulo 1, toda a criação ela é ordenada. Ela tem uma ordem perfeita. Porque se Deus cria primeiro o homem morreria logo em seguida. A terra não tinha condições do homem naquele momento habitar. Então ele precisava criar todo um ambiente para que o homem e a mulher fossem colocados lá. Então observe, na criação das coisas, Deus, tudo ele cria com um propósito. Então você acha que quando ele te cria para você ser qualquer coisa, para você viver sua vida de qualquer maneira. Ei! Eu poderia também citar outros textos, mas eu preciso caminhar para o final. Jeremias, antes que eu te formasse, eu já te conhecia. Davi, desde o ventre da tua mãe. Nós estamos falando de um Deus que é a sabedoria em pessoa, a perfeição pura. Ele nos cria para propósitos definidos. E esses propósitos também precisam ser estabelecidos no tempo certo. Eclesiastes capítulo 3, para todo propósito há um tempo determinado. Os irmãos estão entendendo até aqui? Então nós estamos falando de um Deus que cria. Ele nos criou sabendo por que nos criou. Cada um aqui, cada um de nós, foi criado, foi formado, ainda que em circunstâncias adversas. Pastor, acho difícil isso acontecer, porque eu sou resultado de um estupro. Isso é para o mundo. Para o teu Deus, ele já tinha um plano na tua história. A grande questão é como nós nos posicionamos diante disso. Vamos ficar culpando até quando as circunstâncias? O grande problema é que até hoje não entendemos qual é o propósito para o qual nós fomos criados. Cada um de nós, cada rostinho aqui, cada vida aqui, Deus planejou o seu nascimento. Deus planejou o seu crescimento. Volto a falar, o que aconteceu com você necessariamente não foi a vontade de Deus. Algumas coisas aconteceram, permissão de Deus. Que é muita teologia que para a gente entrar, não dá para entrar. Mas Deus, ele tinha um plano para a história de cada um de nós. E tem, até hoje, esse plano. Tá bom, pastor, mas como que eu sei isso? Aí que é a questão. Deixa eu exemplificar isso para você tentar entender agora. Lá em casa, quem me acompanha um pouquinho, nós temos agora o Davi. Eles provavelmente estão assistindo pela TV agora o culto. O Davi, ele alugou a TV. Criança novinha quando nasce, já era, a TV é dela. E aí é só galinha pintadinha, 3 palavrinhas só. Lá em casa, em parte, graças a Deus, não é isso. Lá em casa só toca André William, irmão. Só que você está rindo? É misericórdia. Eu não aguento mais ver a cara do André William. Eu já mandei um e-mail para a MK, eu falei, a metade do que ele ganhar no YouTube tem que vir para casa, pagar pelo menos a luz. O garoto de manhã até a noite só quer ouvir André William. Só que ele trouxe um problema, porque eu
tem uma outra criança em casa. Por mais que ela seja mais velha, ela é uma criança. E antes ela tinha TV para ela. Que sempre sofre é o pai e a mãe. Somos sempre nós que nos arrebentamos. Aí o que tive que fazer? Comprar uma TV para minha filha. Aí, agora as TVs é cada coisa, eu não entendo isso, eu sou velho. Think, Filk, Mink, eles falam até em línguas estranhas, umas funções que tem lá que até hoje eu não consigo entender. Eu tentei comprar uma TV que tivesse o máximo dessas funções loucas lá. Que a garota, o que ela quiser fazer, ela já faz já na TV. Eu comprei a TV. Tinha algum tempo. Aí chegou um irmão lá em casa e falou, pastor, ué, cara, essa TV é top, cara. Você até hoje não habilitou essa função? Eu falei, não, nem sabia que tinha isso. Ah, você não leu o manual. Eu falei, sim, não li não. Aí veio outro. Caraca, pastor, essa TV é top. Sabia que essa TV tem jogo? E só jogo top? Eu falei, não jogo não. Ué, mas para as crianças jogarem. Mas tu não sabia não? Eu falei, não. É porque o senhor não leu o manual. Sim. Agora, por último, veio uma outra irmã. Na verdade, a filha da irmã. A garotinha. Pastor, essa TV tem isso. Eu falei, é mesmo, filha? É só apertar aqui. Já sei, o tio não leu o manual. Se todo tipo de tecnologia, ela é criada para um propósito, e quem o criou faz um manual para o uso, não é assim que acontece? Já entendeu? Vou preciso continuar a aplicar a palavra agora para você entender. Se tudo que o ser humano que é imperfeito, incapaz, errôneo, ele cria... Você acha que esse Deus todo perfeito, poderoso, incrível, maravilhoso, amoroso, misericordioso, tudo que é possível no mundo, que te fez com um propósito incrível para tentar usar a tua vida, você acha que ele te colocaria nesse mundo para você viver esse propósito sem um manual? Então por que nós não atravessamos o Jordão? Então por que ainda estamos dando volta no nosso propósito? Então por que ainda não avançamos? Por que ainda não entramos? Por que ainda não nos conectamos? Por que ainda não estamos vivendo a vontade de Deus em nossa vida? Porque até hoje nós não lemos o manual. Preferimos viver um tempo eterno no inferno do que dedicar tempo de qualidade, pouco tempo. Não precisa ser tanto tempo, não. Um pouquinho de tempo para viver uma vida perfeita na eternidade. Aqui é o manual, irmãos. Aqui consta tudo que nós precisamos para o bom funcionamento dessas máquinas. Tudo está ali. Até questões sexuais para casais tem ali. Tudo está ali. Quero ser um bom empresário, tem ali. Quero ser uma boa esposa, tem ali. Submissa, irmã? Não, submissa eu não quero. Eu sou feminista. Você é uma bobista. Porque aqui está o segredo. Pastor, você vai falar para ela, eu falo para eles. E você, seu bobão, você precisa amar sua esposa como Cristo amou a igreja. É por isso que não tem todo dia. Amor, hoje tem. Pastor, eu não consigo romper em algumas áreas. Está aqui, irmão, seu manual. Só aprender a acessar. E já parou para observar? Às vezes nós acessamos só alguns capítulos desse manual. Nós já temos vitória. Imagina se nós fizermos o que Deus orientou a Josué. Ei, Josué, medita nesse manual de dia e de noite. Porque tudo que você fizer, você prosperará. Irmão, eu não falei algumas coisas. Eu falei que tudo que você fizer com o manual, você prosperará. Vamos encerrar? Abra comigo aí, texto um dos mais que eu mais cito aqui.
Salmo 1, por favor. Já aproveita e fica de pé comigo. Vem, André. Ah, não te aguento não, André não, pelo amor de Deus. Tem uma palavra para todo cristão. Agora, grandes coaches, o Wilson aqui normalmente ele gosta de ler bastante literatura de homens que cuidam da mente. A maioria dos homens hoje que estão cuidando de mente, fazendo trabalho de coach, eles utilizam princípios que eles chamam de princípios... Isso aí, princípios... milenares. Que na verdade eles utilizam o quê? A Bíblia. Bobo Marçal. E eu não estou falando de política, não. Tiago Brunet nem esconde, ele fala mesmo. Eu utilizo princípios milenares. Está tudo aqui, irmãos. Está tudo aqui. Nós acessamos. Pastor, eu não consigo romper financeiramente. Primeiro, aprenda a ser um bom pagador. Quem é mau pagador nunca vai prosperar. Tem pessoas que estão devendo outros irmãos aqui mesmo da igreja. Paga o que você deve, irmão. Não é para mim não, tá, irmão? Que eu também já aprendi na Bíblia. Ou eu dou ou não. A Bíblia está dizendo também. Se for emprestar, empresta sem querer nada em troca. Ou não empresta. Não sou banco. Até porque, irmão, quem pede o teu cartão, porque fala que está sem cartão, é porque tem o nome sujo. Já não pagou antes. Senhor, eu caí no golpe. Não, você que é bobo. Olha, aqui você pode colocar nessa palavra bem-aventurado, você pode botar a palavra ou feliz, ou a palavra próspero. Próspero não é dinheiro, se trata de felicidade. Olha, bem-aventurado é o varão ou a varoa que não anda primeiro, segundo o conselho de ímpios. O que me guia não é a palavra dos outros. Eu não me detenho no caminho de pecadores, e nem me assento em roda de escarnecedores. Versículo 2. Antes, eu tenho prazer na lei do Senhor. E mediante a esse prazer, porque eu tenho prazer, eu medito nessa lei de dia e de noite. Versículo 3. Qual é a consequência disso agora? Qual é a consequência de eu ter prazer? Primeiro, já começou dizendo que eu vou ser feliz. Mas tá bom, mas que tipo de felicidade é essa? Porque é muito subjetivo. Eu quero entender mais esse mistério de Deus. O Senhor me faz promessas, mas são promessas muito subjetivas. Eu quero entender com mais clareza. Tá, eu te explico. Deus falando. Você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Vamos lá, nós conhecemos um pouquinho só de natureza. Normalmente, a maioria das árvores, elas sofrem consequências de acordo com as estações. Elas sofrem consequências de acordo com o solo onde são plantadas. Pela água ou falta da água. Nós passamos agora um momento de escassez, muita estiagem, falta de água. E aí que nós vimos na maioria do Brasil acontecendo, pegando fogo. Então, às vezes, algumas árvores são consumidas por falta de alguns elementos. Olha o que Deus fala, Ele está nos comparando. Olha, vocês serão como árvore plantada, perto de um rio. Então, falta de suprimentos vocês não vão ter. Está entendendo? Falta de suprimentos, as condições necessárias para você crescer, para você desenvolver e frutificar, eu já vou te dar desde o solo. É desde a raiz. A qual dá o seu fruto na estação própria, você não vai gerar nada fora do seu tempo. Amando o resto, que ela é barabás. E cujas folhas não
não caem. Ah, mas no outono cai. Mas se você ler a minha palavra, meditar e ter prazer nela, a sua folha não cai. Porque não vai ser a estação que vai guiar o que eu tenho para fazer em você. E tudo, é tudo. Algumas coisas não, é tudo. Quanto você fizer, prosperará. Então o que é isso, pastor? Eu só preciso ter prazer. Antes de pegar o meu celular, quando eu acordar, eu vou pegar esse manual e eu preciso ter uma palavra para animar minha segunda-feira, que amanhã é complicado de acordar. Durante a folga do meu almoço, ao invés de eu entrar nas redes sociais, eu vou pegar a palavra dele e vou pegar algum direcionamento para minha vida. À noite, eu vou também pegar a palavra dele ao invés de fazer qualquer outra coisa. E eu não estou falando que nós não podemos fazer outras coisas, entenda isso, porque na verdade o manual é para nos ensinar a fazer outras coisas. Eu não estou falando se nós formos bitolados, eu não estou pregando sobre isso. Eu não estou falando se você for aquele crente que... Não, só Bíblia. Não estou falando disso, irmãos, porque ela nos ensina a viver. Esse manual é para a vida. Não é para nos anular da vida, pelo contrário, é para nos ensinar como viver. Sabe qual é o nosso problema? Esse texto que nós lemos de Josué. Josué agora vai sair de frente para o Jordão. O Jordão vai estar cheio demais. Marlon, o Jordão vai estar muito cheio. O texto vai dizer, no capítulo 3 de Josué, que agora está dando cheia no Jordão. Então as águas do Jordão transbordaram. O Jordão normalmente é um rio estreito, não é tão largo. Só que agora, quando Deus fala assim, chegou o momento de atravessar. E é engraçado, parece que quando chega o momento, parece que Deus complica as coisas. Tem propósito, fica tranquilo. Porque se Ele deu o acesso, se Ele deu a ordem, ainda que o que está ao redor parece ser impossível, difícil, parece que as coisas mudaram, fica tranquilo, tem um propósito. Se Ele deu a ordem, é o momento, não importa como esteja. O Jordão agora está transbordando. Então o que era talvez 30 metros, agora é quilômetros. Porque as águas transbordaram. Só que Deus deu a ordem, atravessa. E Deus nos testa mesmo para mostrar se nós temos confiança nele ou não. É por isso que às vezes Ele complica algumas coisas. Não é para você não fazer ou não acessar. É ver o teu nível de comprometimento e de confiança nele. Josué atravessa. Mas faz uma coisa, Josué. Hoje vocês vão se santificar. Porque para acessar algumas coisas, primeiro precisa de santificação. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. Hoje vocês vão se santificar. E amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Então hoje vocês se lavam. Lavem as suas roupas. Eu quero que de madrugada vocês jejuem. Amanhã vocês vão ver a arca saindo. A arca do Senhor. Que era carregada no ombro dos sacerdotes. Quando vocês verem a arca do Senhor saindo, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão seguir essa arca. Porque o fato de eu falar que você pode acessar não quer dizer que você vai saber o caminho certo de atravessar. Quando eu der o comando, ainda assim você precisa me seguir. Então quando vocês verem a arca, vocês vão seguir a arca. Mas vocês vão dar uma distância de 1 quilômetro. E aí, Josué, isso é a ordem de Deus, é para Josué. Os sacerdotes vão pisar na água. Eu falei que o rio estava cheio. Diga comigo, o rio estava cheio. Se o rio está cheio, o rio tem correnteza. Amém ou não amém? E quem quer entrar em rio com correnteza?
Nós vimos desastres agora no Rio Grande do Sul. Eu estou falando de cheia. Toda cheia causa desastre. E agora, ó, os sacerdotes vão entrar na água. E o povo segue. Só que esse povo, um dia, viu Deus abrir mar lá atrás. Na verdade, esse povo não, porque passou a geração, mas eles ficaram sabendo. E assim acontece, vem amanhã, os sacerdotes saem do tabernáculo, com a arca no lombo. E Josué fala, ó, Deus mandou entrar, entra. E assim que vocês entrarem, vocês fiquem firmes. E se você está dizendo que é para ficar firme, é porque tinha correnteza. Sacerdotes, fiquem firmes. Pode ficar tranquilo que eu estou com vocês. Só que quando os sacerdotes ficam firmes, eles entram. Deus faz uma barragem na água, a cerca de 32 quilômetros acima do rio. Ou seja, as águas que deveriam continuar a descer param, secam. Os sacerdotes entram, e assim que eles entram, eles firmam, a água seca. O povo vê, e Josué fala, agora atravessa. Os sacerdotes continuam com a arca, e o povo com pés a secos. Pés a secos, é bem claro, pés enxutos. Eles atravessam e acessam a terra que ele já havia prometido há muitos anos. Agora eles atravessam a pés a secos. Mas para eles atravessarem, teve que ter um povo que antes, ou parte do povo, entrar na água. E aqui é uma das grandes questões que nós vivemos hoje. É que existe um pouco de pessoas que estão à disposição de entrar na água, em meio à correnteza, em meio à dificuldade, somente para parar o curso do problema, para que um outro povo atravesse a pés a secos. Todo mundo atravessou, mas alguns foram responsáveis por mudar o curso, e outros somente atravessaram. Lembra do profeta que viu o rio e entrou águas até o tornozelo, águas até a coxa, águas até o lombo, e no final ele entra no rio como um todo? Tem muitas pessoas que falam assim, pastor, inclusive eu recebi uma pergunta essa semana, o que eu faço para mergulhar? Entenda uma coisa, não se trata de você mergulhar no rio, mas se trata de quanto o rio tem de você. Por quê? Porque o rio continua sendo o mesmo, a fundura é a mesma, então não está ligado, o rio é o mesmo. A grande questão é como eu estou entrando no rio, e não é o rio entrando em mim. E é isso que nós estamos chamando de evangelho. Nós achamos que se trata dele derramar em nós. Não, se trata de nós mergulharmos nele. Somos nós nos envolvermos a ele. E aqui está o segredo. Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor.